gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o terceiro bimestre com a apostila 3, unidade 1, que vai falar sobre o volume de sólidos geométricos. Vamos iniciar aqui, com o volume de blocos retangulares, mais conhecidos como paralelepípedos. Aqui nós temos um exemplo, e o que nós precisamos tomar cuidado e atenção é que o que a gente estava habituado em cálculo de área, por exemplo, aqui, a face desse paralelepípedo ela é retangular. Quando a gente calculava apenas a área, eu queria apenas a medida dessa superfície aqui, dessa face. Agora, o volume é como se eu imaginasse que esse paralelepípedo aqui, eu fosse encher ele com alguma coisa. Qual é a capacidade que ele tem? Essa capacidade é o que a gente chama de volume. Se ele fosse uma caixa que eu fosse encher com areia, com água, quanto de capacidade teria essa caixa? E aí, diferente da área que eu calculo em metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, a capacidade a gente calcula agora, em metros cúbicos, centímetros cúbicos, quilômetros cúbicos, depende da unidade de medida. Então, olha só, se nós formos calcular o volume de um paralelepípedo, como que a gente deve proceder? Note que aqui nós temos em destaque essas letrinhas A, B e C. O que elas significam? Aqui, letra A é a altura desse paralelepípedo, a letra B é o comprimento e a letra C é a espessura. Para a gente descobrir a capacidade desse paralelepípedo, nós devemos multiplicar estes três valores, tá? Então, eu vou multiplicar altura, comprimento e espessura. A partir dessa multiplicação, então, nós teremos a capacidade deste paralelepípedo. Portanto, isso deverá ser calculado em metros cúbicos, centímetros cúbicos, quilômetros cúbicos e assim por diante. Muita atenção para a unidade de medida e sempre em unidades cúbicas que a gente vai ter o resultado final, ok? E agora, como que eu calculo a capacidade, o volume de um cubo? O cubo, ele tem como base o quadrado. E qual é uma característica principal do quadrado? Ter os quatro lados iguais. Portanto, o cubo formado de vários quadrados, as faces quadradas com todos os lados iguais, basta que eu multiplique, aqui a gente tem altura, comprimento, espessura, e vão ser as mesmas medidas, porque o quadrado tem os quatro lados iguais. Portanto, o volume do cubo, basta que eu pegue uma medida e eleve a terceira potência, porque eu estou fazendo essa medida vezes ela mesma 3 vezes, ok? Então, volume do cubo e do paralelepípedo, super simples. Nós vamos falar também sobre o volume do cilindro, tá? Gostaria de chamar a atenção aqui de vocês para algumas informações. O cilindro, a gente chama ele de sólido de revolução. Por quê? Ele é formado pela rotação de um retângulo. Imaginem aqui um retângulo, a gente coloca ele colado em uma varetinha aqui e gira. Ao girar, ele vai formar pra gente um cilindro. E aí, do que o cilindro é formado, então? Dessa superfície lateral, que é um retângulo, e de suas bases, que vai nada mais ser que um círculo. E como que a gente pode observar essas informações quando a gente planifica o cilindro? Olha só, esse retângulo, a medida da sua base é o comprimento da circunferência, por isso que aqui a gente chama de 2 vezes π vezes r. Esse círculo aqui, que a gente coloca como as bases desse cilindro, ele tem o seu contorno, que a gente chama de circunferência. E o contorno, essa circunferência, ela é dada através do quê? Da relação 2 vezes a medida do π vezes a medida do raio. E a altura normal aqui, tá? Então, a área
lateral que a gente fala, aqui, ó, só a superfície do retângulo, ela é o quê? É 2 vezes π vezes raio, porque ela é a medida do comprimento desse círculozinho que formam as bases. E aí, pessoal, a gente vai concluir o quê? Nós temos o cilindro oblíquo e o cilindro reto, olha só. Para a gente calcular, portanto, o volume, né, desse cilindro, nós temos várias formas geométricas no nosso cotidiano que se assemelham a um cilindro, né? Várias representações. Latas de refrigerantes, copos, frascos de perfume, shampoo, né? Latas de óleo, vários produtos. Por exemplo, uma lata de óleo, uma lata de leite condensado. Qual é a capacidade, né? Qual é o volume? Quanto que eu posso colocar ali dentro? E aí, então, como que a gente faz para descobrir isso? Nós vamos ter essa relação aqui, ó. O volume de um cilindro, seja ele oblíquo ou seja ele reto, tá? Por que é oblíquo e reto? Depende do eixo, ó. Aqui o eixo mais inclinado é o oblíquo, aqui o eixo exatamente retinho, portanto, me dá o cilindro reto. Como que eu vou calcular, então, o volume do cilindro? O volume do cilindro vai ser dado por essa relação, área da base vezes a altura. E quem é essa base? A base é o círculo. Como que eu calculo a área do círculo? Π vezes raio ao quadrado. Então, olha, o meu volume vai se resumir nisso daqui, ó. Π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Eu calculo a área do círculo e multiplico pela altura que nós teremos aqui, ó, do cilindro, ok? Simples assim, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Muita atenção com as unidades de medidas que vocês tiverem nos exercícios, tá? Tanto no paralelepípedo, quanto no cubo, quanto no cilindro. As informações que vocês multiplicam aqui, elas sempre devem estar na mesma unidade de medida. Se tiver uma em centímetros e outra em metros, transforme ou uma ou outra para a mesma unidade, tá? Senão vocês vão ter problemas no cálculo de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.